desporto nacional ou internacional. Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1924. O Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1924 foi a 15ª edição desta competição municipal. Foi disputado no sistema de pontos corridos, de turno e retorno, entre as melhores equipes filiadas à Associação Porto Alegrense de Desportos, APAD. As partidas foram disputadas em diversos estádios de Porto Alegre. O clube que somasse o maior número de pontos seria declarado campeão. A grande novidade deste ano foi que os clubes da capital, divididos desde 1920, chegaram a um acordo e a APAD incorpora os times da Associação Porto Alegrense de Futebol, APAF. Com isso, voltamos a ter grenais no Citadino de Porto Alegre. Além do campeão poder disputar o Campeonato Gaúcho, participaram da competição os seguintes clubes: Esporte Clube Cruzeiro, Esporte Clube São José, Futebol Clube Porto Alegre, Grêmio Futebol Porto Alegrense, Esporte Clube Americano, Esporte Clube Internacional. O campeonato começa para o Internacional, tendo que enfrentar o Grêmio, e ainda como visitante. Foi o Grenal de número 18, no Estádio da Baixada, no dia 27 de abril de 1924. O Inter estava escalado com Bard, Só e Meneghetti, Ribeiro, Bitu e Moreno, Barros, Geni, Sadi, João Manuel e Zezé. O público presente nesta partida foi calculado em cerca de 8.000 pessoas. Era encantador o aspecto do campo, com as suas vastas arquibancadas repletas de povo. O jogo foi de pouca técnica, mas muito movimentado. A responsabilidade da partida pesou sobre todos os jogadores. Aos 7 minutos, Geni abre o placar para o Internacional. Mas Totti jogou de forma magnífica e marcou 3 gols para o Grêmio. Ainda no primeiro tempo, Ribeiro marcou o segundo gol colorado de pênalti. No segundo tempo, Léo ampliou para o Grêmio, marcando aos 8 minutos. O Inter ainda diminuiu aos 39 minutos, com Ribeiro marcando novamente de pênalti. E não deu tempo para mais nada. Placar final: 4-3 para o Grêmio. No segundo jogo, o Internacional saiu para disputar com o Futebol a partida que aconteceu no Campo Chácara das Camélias, no dia 13 de maio de 1924. O Inter jogou com Jorge, Meneghetti e Só, Ribeiro, Bitu e Moreno, Oliveira, Geni, Barros, Eduardo Marques e Dias. Grande assistência compareceu para ver essa partida. Mas na visão da crítica esportiva da época, apesar dos esforços dos times, foi um jogo despido de interesse, pouca técnica e onde a arbitragem deixou a desejar. Mas o importante é que o Inter ganhou de 1-0, com um gol de pênalti marcado por Barros. A terceira partida do Internacional foi contra o São José, na Chácara dos Eucaliptos, no dia 1º de junho de 1924. O Inter entrou em campo com Job, Meneghetti e Grant, Ribeiro, Bitu e Moreno, Oliveira, Barros, Lampinha, Geni e Rosário. O jogo não foi bom tecnicamente, mas teve lances emocionantes. O Inter estava desfalcado de alguns dos seus principais jogadores, porém foi melhor que o Zequinha. Geni marcou o único gol da partida logo no início do primeiro tempo. Apesar dos esforços dos jogadores, o placar não foi alterado durante o resto da partida. No quarto jogo, o Internacional recebeu o Americano, na Chácara dos Eucaliptos, no dia 24 de agosto de 1924 e com o seguinte time: Marcelino, Grant e Meneghetti, Ribeiro, Lampinha e Moreno, Rosário, Barros, Veiga, Geni e Sadi. O público era muito bom.
O jogo foi muito movimentado e valia a liderança do campeonato. O americano abre o placar aos 4 minutos do primeiro tempo com um Nalério de pênalti. O Inter só conseguiu empatar aos 5 minutos do segundo tempo com Ribeiro. Mas aos 7 minutos, Nalério marcou novamente, dando números finais ao placar em 1-2 para o americano. Fechando o primeiro turno, quinta partida, o Internacional enfrentou o Cruzeiro no dia 21 de setembro de 1924, na Chácara dos Eucaliptos. Excelente público compareceu para assistir o jogo. O Inter estava organizado com Marcelino, Meneghetti e Honorino, Ribeiro, Bitu e Moreno, Riff, Moacir, D'Artagnan, Barros e Guimarães. O jogo foi muito bom. Aos 20 minutos, Otacílio abriu o placar para o Cruzeiro. Mas 1 minuto depois, Barros empatou para o Inter com um belo chute. Aos 30 minutos, Otacílio, novamente, marcou o segundo gol cruzeirista. Ribeiro voltou a empatar para o Inter de pênalti no final do primeiro tempo. No segundo tempo, o Cruzeiro teve um leve domínio sobre a partida e ainda perdeu um pênalti que Otacílio chutou na trave, mas não alterou o placar de 2-2. O sexto jogo abriu o segundo turno para o Internacional, que voltou a enfrentar o Grêmio no Grenal de número 19, na Chácara dos Eucaliptos, no dia 12 de outubro de 1924. O Inter foi a campo com Marcelino, Honorino e Tito Arregui, Ribeiro, Bitu e Moreno, Rosário, Barros, Eduardo Marques, Veiga e Guimarães. Infelizmente não temos muitas informações sobre esse Grenal. Mas o Inter teve a revanche da derrota no primeiro turno e venceu com um placar de 2-1. Os gols do Internacional foram de Veiga e Eduardo Marques. O Grêmio marcou com Bruno Cossi. Na sétima partida, o Internacional jogou em casa, na Chácara dos Eucaliptos, contra o Futebol, no dia 19 de outubro de 1924. O time colorado era Marcelino, Honorino e Tito Arregui, Ribeiro, Bitu e Moreno, Rosário, Barros, Eduardo Marques, Veiga e Guimarães. Foi um jogo complicado e cheio de incidentes. A partida estava empatada em 3-3, quando o Internacional conquista o quarto gol. O Futebol não se conformou, por julgá-lo feito com a mão, e como o juiz mantivesse a sua decisão, retirou-se do campo, quando faltavam ainda 10 minutos para o final da partida. Mas o placar foi mantido, 4-3 para o Inter. Marcaram os gols colorados, Veiga com 3 gols e Eduardo Marques. Não sabemos quem foram os autores dos gols do Futebol. No oitavo confronto, o Internacional saiu para jogar com o São José, no campo da Bacia, no dia 2 de novembro de 1924, e com a seguinte escalação: Marcelino, Tito Arregui e Honorino, Ribeiro, Bitu e Moreno, Rosário, Barros, Eduardo Marques, Veiga e Guimarães. Esse foi outro jogo com complicações. Logo no início da partida, o São José abre o placar com um pênalti convertido por Telêmaco. O Internacional empatou, também de pênalti, cobrado por Ribeiro. Antes do fim do primeiro tempo, Ribeiro virou o jogo para o Inter, marcando o segundo gol. No segundo tempo, a disputa foi acirrada e Telêmaco empatou, marcando mais um gol de pênalti. Poucos minutos depois, é a vez do Inter ser favorecido com a marcação de mais um pênalti claro. Porém, o capitão do Zequinha tomou a bola e questionou a marcação do juiz e não deixou ser cobrada a penalidade. Um torcedor do São José invade o campo exaltado para discutir com o juiz. Com a confusão estabelecida, o árbitro decidiu encerrar o jogo e declarar vitória do Internacional. Como a penalidade não foi efetivamente cobrada,
A título de classificação para o campeonato, o resultado da partida foi mantido com um empate em 2-2. A nona partida do Internacional foi contra o Americano, no dia 9 de novembro de 1924, no campo da Bela Vista. O Inter estava esquematizado com Marcelino, Tito Arregui e Honorino, Ribeiro, Bitu e Moreno, Rosário, Barros, Eduardo Marques, Veiga e Guimarães. Era um jogo decisivo para a conquista do título. O público presente foi grande e entusiasmado. O Inter não começa bem, com sua defesa desorganizada, e acaba sofrendo o primeiro gol. O Colorado conseguiu empatar pouco antes do final do primeiro tempo. No segundo tempo, o Americano jogou melhor, mas o resultado não se modificou e acabou no empate de 1-1. O gol do Inter foi de Rosário. Não sabemos quem marcou pelo Americano. Fechando sua participação no campeonato, 10ª partida, o Internacional pegou o Cruzeiro, no dia 16 de novembro de 1924, no campo do Caminho do Meio e com os seguintes jogadores: Marcelino, Honorino e Tito Arregui, Ribeiro, Bitu e Moreno, Rosário, Barros, Eduardo Marques, Veiga e Guimarães. Não sabemos de nada sobre este jogo, a não ser que o Inter perdeu de 1-0 e com um gol marcado por Telêmaco para o Cruzeiro. Na classificação final do Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1924, tivemos o Americano como grande campeão. Nesse ano, não foi disputado o Campeonato Gaúcho, ainda devido à Revolução de 1923. O Internacional foi o vice-campeão. Fez uma boa campanha, onde conquistou 11 pontos em 10 jogos. Teve 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Marcou 17 gols e sofreu 16, ficando com um saldo de 1. O Grêmio ficou só em 4º lugar, atrás do Cruzeiro. No próximo vídeo veremos como foi o Campeonato Citadino de 1925. Não perca! Gostou do vídeo? Então dê sua curtida. Assine o canal, compartilhe e deixe seu comentário. Assim tu ajudas a gente a produzir mais conteúdo sobre a história do nosso querido Colorado. Semana que vem tem mais vídeo. Até lá!